Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco a respeito do salário de um pastor. É bíblico? Não é bíblico? Deus está neste negócio? Não está neste negócio? Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, meu amado. O salário de um pastor, ele é bíblico, sim. A palavra do Senhor diz que o Senhor da vinha, ele sai a assalariar os trabalhadores. Ele chama 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas. E às 6 da tarde, a Bíblia fala que o próprio Deus realiza o pagamento daqueles que estão na vinha. E a vinha é um mundo. Amém? Em nome de Jesus. É a pregação do Evangelho. Então o salário de um pastor é bíblico. E diversas passagens na Bíblia também garante e indica que aqueles que se ocupam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, integralmente com o ministério, com o Evangelho de Cristo, são dignos de receber o seu salário. Em nome do Senhor Jesus. Eu sonho com um dia em que todos os trabalhadores da casa do Senhor, os pastores, aqueles que têm cajado, recebam o seu direito, a sua herança, vindo da própria vinda. Mas essa questão, amado, deve ser vista com muito cuidado. Isso porque existe muitas distorções nesse sentido. Ao longo dos tempos, muitas pessoas elas têm tentado organizar a sua mente como se o pastor fosse uma coisa qualquer dentro da igreja. Como se o pastor não tivesse direito, visão ministerial. Então o evangelho, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para muitos é um produto comercial. Para muitos é como se fosse uma distribuidora de bebida. Para muitos é como se fosse um supermercado. Para muitos é como se fosse uma feira. Mas para outros é sinceridade de espírito. É saber que Deus está no controle. Apesar, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de falarmos de salário pastoral ou salário de um pastor, normalmente essa não é a designação correta. Não é o motivo certo. Não é, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o jeito de se expressar. Mas, na verdade, é como se fosse uma vocação. Deus nos separa para a obra e o próprio Deus vai garantindo a nossa vida dentro do ministério. A palavra do Senhor diz que Paulo ele é questionado, amém, sobre o salário, ou sobre se ele era digno ou não de estar comendo do fruto da obra que vinha das suas mãos. E Paulo falou, olha, por acaso sou eu indigno? Sou eu indigno? Por acaso eu não mereço? O grande questionamento que as pessoas têm que fazer dentro da igreja é se aquele pastor merece ou não estar sobrevivendo do fruto da obra que ele corre atrás todo dia, que ele ajoelha diante de Deus, que ele briga por isso ou por aquilo. Então não existe, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esses registros de trabalhos religiosos feitos de qualquer jeito dentro da Bíblia Sagrada. Paulo fala ali no livro de Filipenses que a igreja de Filipos teria que mandar até mesmo dádivas para Jerusalém, para suprir os outros apóstolos. Então eu conheço esta direção bíblica e aguardo o dia em que Deus nos separe em definitivo para a sua obra, para que Ele mesmo venha suprir as nossas necessidades. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor, e Ele realizaria os desejos do teu coração, e o Senhor supriria todas as nossas necessidades. Algumas pessoas chamam, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o salário pastoral de mera contribuição ao pastor. Não, amado. A Bíblia fala que o Senhor da vinha ele assalaria os seus trabalhadores. Então a Bíblia diz, amado, que nós somos os filhos de Deus.
lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. O próprio Senhor Jesus falou sobre o direito de serem sustentados dignamente aqueles que pregam o Evangelho. Jesus tratou desta questão na ocasião em que ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estava ali com os 70 discípulos, quando ele estava enviando os seus obreiros, que deveriam anunciar as boas novas da salvação, pelas cidades, das regiões em que estavam. Jesus adverte nessa pregação e diz àqueles discípulos que eles não deveriam levar bolsa, não deveriam levar alforje, não deveriam levar alparcartas, chinelas, que essa obra deveria se tirar o seu sustento na própria obra. Naquela viagem, a Bíblia fala que pessoas generosas iriam até mesmo suprir as necessidades desses discípulos. Então, amado, você tem que meditar nessa palavra lá em Lucas, capítulo número 10, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo foi o escritor bíblico que mais transcreveu sobre o salário pastoral. Em nome de Jesus, ele diz que aquele que se dedica a sua vida a proclamar o Evangelho, aos cuidados da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, possui todo o direito de deixar o seu trabalho secular e viver dessa vocação. Ele justifica a sua afirmação com alguns questionamentos. Quem jamais, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai à guerra e à sua própria custa? Quem é que vai para a guerra às suas próprias custas? Quem planta, amado, vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta ali do leite do seu rebanho? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9 em diante. 1 Coríntios 1, 9 em diante. Amém, amado? Então o apóstolo Paulo, ele prossegue essa releitura, esse entendimento bíblico ali como se fosse na época de Moisés, porque Moisés diz que não, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se deve atar a boca de um boi que debulha, porque ele está ali trabalhando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele também se atenta ao fato de que temos ali no Antigo Testamento os sacerdotes, os levitas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tiravam do serviço religioso em Israel o seu sustento. Ora, quando eu era do mundo, eu me sustentava na minha vida empresarial, em nome de Jesus. Hoje, eu ainda tenho o meu salário de servidor público, mas eu tenho os afazeres da igreja. Eu corro para lá, para cá, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e falo para Deus: Senhor, é muito árduo o trabalho da obra. É possível o Senhor me suprir? É possível o Senhor ser comigo? Então, amado, Paulo diz que o próprio Senhor Jesus, quem ordenou que pregassem o Evangelho, que vivesse do Evangelho, conforme ali 1 Coríntios capítulo 9. Então Paulo era contra o salário pastoral? A grande pergunta é, Paulo era contra essa situação? Amado, as passagens bíblicas já citadas deixam claro que o apóstolo Paulo era favorável, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, à remuneração dos seus obreiros, dos seus pastores, daqueles que estavam à frente, daqueles que tinham cajado na mão. Apesar disso, parece claro que certas pessoas, ou por motivo esse ou aquele, não compreendem certas coisas da casa do Senhor. Paulo continua, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, exercendo sua profissão secular. Então, às vezes, eu me coloco no lugar de Paulo. Paulo fazia barracas, e aí eu tenho que correr para lá, para cá, para me sustentar, enquanto a própria igreja não tem como me sustentar.
Então eu vou me sustentando. Mas no dia que esse ministério for grande, talvez eu largo tudo e vou viver da obra, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Então, amado, Paulo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele busca apoio dentro da igreja para ser ali um grande sacerdote. E eu faço desta visão de Paulo uma visão também minha no Evangelho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então leia ali, em nome de Jesus, a carta aos Romanos, em Romanos capítulo número 15, porque é um exemplo, amado, que Paulo nos deixa, e deixa bem claro o apoio da igreja de Roma, que pode partir ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de um lugar para o outro em viagem missionária, suprido pela própria igreja. Mas às vezes, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós renunciamos o nosso direito secular, renunciamos a nossa vida secular para viver o Evangelho. E a Bíblia fala, em Mateus 24, que o Senhor da vinha supre e assalaria os seus trabalhadores. Então nós não podemos recusar as dádivas, os dízimos, as ofertas, porque somos pregadores do Evangelho. Além disso, o dízimo e a oferta supre toda a necessidade da casa do Senhor, material de limpeza, supre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os aluguéis, em nome de Jesus, hoje, na nossa geração, até uma rede ali de Wi-Fi, a água, a luz, em nome de Jesus, e outras situações que vão surgindo no decorrer ali do andamento do ministério. Não é fácil ser administrador das coisas de Deus, principalmente quando não há recursos suficientes para suprir a casa do Senhor. Às vezes temos que tirar do nosso próprio bolso para ir suprindo a casa do Senhor até que ela ande com as pernas próprias, porque a igreja também é uma criança. Então, nesse sentido, amado, o que eu peço a vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que me ajudem no trabalho da casa do Senhor. Me ajude a seguir com essa visão de tanta bênção que virá, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos que se colocarem na obra, ao tanto de pastores que virão, ministros de louvores. Domingo agora nós temos uma festa de comemoração de 2 anos ali, em nome de Jesus, do ministério naquele local, e nós temos que estar junto. Então, o apóstolo Paulo diz que a remuneração é um direito, mas também aquilo que entra na casa do Senhor tem que suprir a casa do próprio Deus. Temos que entender esses mistérios, ter a cabeça no lugar para compreender essas coisas. Leia lá 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 em diante, se eu não me engano, pelo poder do nome de Jesus, 2 Tessalonicenses capítulo 3, para que vocês venham a entender a intenção, em nome de Jesus, do Evangelho, nessas áreas de suprimento daqueles que são oficiais da casa de Deus. Leia lá o livro de Timóteo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, que fala que diligentemente nós temos que lançar a palavra, a boa doutrina sobre a terra. Leia 1 Timóteo capítulo 6, pelo poder do nome de Jesus, porque digno é o obreiro de todo salário, em nome de Jesus. Leia essas coisas, amado, porque um cristão ele tem que saber qual é a posição que ele está dentro da igreja, ele tem que saber o porquê que ele está dentro da igreja, ele tem que saber, amado, que aqueles que semeiam coisas espirituais colherão as coisas carnais. 1 Coríntios, capítulo número 9, verso número 11. Quando a gente semeia coisas espirituais, Deus acaba suprindo as nossas coisas carnais, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo neste mundo. Por este motivo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, à medida que nós vamos nos esforçando como pastores, nós necessitamos do salário pastoral, porque nós não vamos mais viver a nossa vida secular, mas vamos estar direcionando a nossa vida 100% ao Evangelho. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz, em nome de Jesus.